Sabe aquela máxima, no pain, no gain, ou sem dor, sem ganho? Ela tá em toda a academia, né? Mas e se a ciência, ao levar essa ideia ao pé da letra nos estudos, estivesse, sem querer, nos impedindo de descobrir os segredos do crescimento muscular? Pois é, um artigo novo bota o dedo nessa ferida e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Olha só nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente vai desvendar o tal do paradoxo da falha. Depois, vamos entender o que é o efeito marreta, uma analogia genial. Aí, a gente parte para a solução, um novo modelo de precisão e, para fechar, o mais importante, como tudo isso se aplica na prática, nos nossos treinos. Então vamos lá, a gente vai começar entendendo por que treinar até a falha virou tipo o padrão ouro da pesquisa científica. Faz sentido, né? E até o limite para garantir o resultado. Só que essa prática aqui parece super sólida, na verdade esconde um probleminha que pode estar bagunçando tudo o que a gente acha que sabe. E aqui está a pergunta de $1 milhão. Será que treinar até a falha é sempre o melhor jeito de estudar o ganho de músculo? Por muito tempo, a ciência disse que sim, sem pestanejar. Mas, e se essa resposta não for história completa? Um artigo recente está aí para acender um alerta e dizer, opa, peraí, talvez a gente precise rever isso. Antes de mais nada, vamos alinhar os ponteiros. Quando um cientista fala em falha, não é sobre desistir ou ser fraco, tá? É um termo bem técnico. Significa chegar naquele ponto exato em que não dá mais para fazer uma repetição a mais com a técnica certinha, sabe? Com amplitude de movimento correta, cadência. É um conceito bem preciso. E olha, tem um motivo muito bom para esse seu padrão. A lógica é a seguinte: para recrutar todas as fibras musculares, principalmente as mais fortes, é preciso ir até o limite. É como se elas só acordassem para a festa no finalzinho do esforço. Então, quando todo mundo no estudo treina até a falha, o pesquisador garante que todos receberam esse estímulo máximo. Isso ajuda a padronizar os resultados, entende? É aqui que a coisa começa a ficar paradoxal. Porque a mesma característica que faz o treino até a falha ser ótimo para a ciência, esse estímulo padronizado e super forte, é também o grande problema dele. É um estímulo tão, mas tão intenso que ele acaba mascarando todo o resto. Pensa num holofote muito forte que te impede de ver os detalhes ao redor. E, vamos combinar, né? Pouca gente treina sempre assim na vida real. Para ajudar a gente a visualizar esse problema, os autores do artigo usam uma analogia simplesmente genial e um pouco destruidora, digamos. Eles chamam de o efeito marreta. A ideia aqui é muito poderosa. O que eles estão dizendo é que usar a falha em todo e qualquer estudo é como tentar montar um relógio usando uma marreta. Funciona? Bom, para quebrar uma parede, sim, mas não dá para ver os detalhes, as engrenagens, o que realmente faz a coisa funcionar. É força bruta, onde a gente precisava de precisão. Imagina o seguinte, você quer testar a resistência de vários tipos de tijolo. Se você usar uma marreta, o que vai acontecer? Provavelmente, todos vão quebrar. A marreta é tão forte que faz parecer que não existe diferença entre eles. É a mesma coisa com o treino. O estímulo da falha é tão brutal que faz um treino com muita carga parecer igual a um com pouca carga, um treino rápido parecer igual a um lento. Ele apaga as diferenças sutis, que são justamente o que a gente quer descobrir. E aí vem o choque de realidade, né? A ciência já mostrou o que todo mundo que frequenta a academia sabe. A grande maioria das pessoas, quando treina por conta própria, para bem antes da falha. Isso cria um buraco enorme entre o que é estudado no laboratório e o que de fato acontece no mundo real. Ok, então se a marreta é o problema, qual seria a solução? Bom, se o problema é a força bruta, a solução é a precisão. É trocar a marreta por um bisturi. E é exatamente isso que os pesquisadores propõem, um novo jeito de pesquisar muito mais sensível. A proposta pode parecer meio estranha à primeira vista. A solução é treinar sem ir até a falha, parar antes do limite. A ideia é gerar um estímulo que seja, sim, suficiente para causar adaptação, mas que não seja tão avassalador a ponto de esconder as pistas que a gente procura. Assim, dá para ver o que realmente fez a diferença. Foi a carga? Foi o descanso? Foi a velocidade? E como isso funcionaria na prática, num estudo? É basicamente um processo em 3 etapas. Primeiro, o pesquisador precisa saber o máximo de cada pessoa, o famoso teste de repetições máximas. Depois, ele escolhe o que quer investigar. E, por fim, ele prescreve o treino baseado numa proporção desse máximo. A regra de ouro é parar intencionalmente antes da falha. E dentro desse modelo, tem 2 maneiras principais de organizar o estudo. Uma é a variável isolada. Imagina que todo mundo faz, sei lá, 7 repetições.
Só que um grupo faz com carga alta e outro com carga baixa. O objetivo é isolar só o efeito do peso. A outra forma é o esforço equiparado. Aqui, todo mundo treina com o mesmo esforço relativo, por exemplo, 70% do seu máximo. A gente iguala o esforço para ver como cargas diferentes se comportam. Até para prescrever as séries, tem 2 jeitos. A gente pode usar uma estrutura relativa, tipo, faça 70% do seu máximo de repetições. Isso é legal porque se adapta à capacidade de cada um. Ou pode ser uma estrutura absoluta, como pare quando sentir que faltam 5 repetições para falhar. Isso cria um ponto de parada fixo para todo mundo. Cada um desses jeitos serve para responder um tipo de pergunta científica diferente. Tá legal, bastante papo de ciência até agora. Mas vamos ao que interessa, né? A pergunta final é: por que isso importa? O que essa discussão toda, que parece ser de laboratório, muda na hora de pegar os pesos na academia? A resposta, em uma palavra, é precisão. Com essa abordagem mais delicada, a ciência finalmente vai poder responder aquelas perguntas que a gente sempre faz. O que é melhor, mais carga ou mais velocidade? Qual o tempo de descanso ideal de verdade? Ao estudar treinos que se parecem mais com os nossos, as respostas vão ser, obviamente, muito mais úteis. Porque no final das contas é para isso que serve a ciência do esporte, né? Para a gente ter treinos melhores, uma ciência mais precisa, leva a recomendações mais refinadas, a gente sai daquele conselho genérico de tem que treinar até a falha e caminha para um futuro com orientações muito mais personalizadas, mais inteligentes e, claro, mais eficientes. Então fica aí a provocação final. Se por décadas a gente usou uma marreta para investigar o corpo humano, o que será que a gente vai descobrir quando começar a usar um bisturi? Quantos segredos sobre como ganhar músculos ainda estão lá, escondidos, só esperando pela ferramenta certa para a gente finalmente enxergar? Parece que o futuro do nosso conhecimento sobre treinamento está só começando.